Olá galera do Degraus, professor Chiquinho, aula de Biologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e bem importante que é o reino Monera. Reino Monera, formado pelos primeiros seres do grupo dos seres vivos, já que vírus não são considerados por muitos cientistas seres vivos. Então só entram na classificação taxonômica, como vimos já no começo do ano, os seres que são considerados realmente seres vivos. Reino Monera, formado por estruturas como as árqueas, que são seres unicelulares muito simples, assim como as bactérias. Então são estruturas que vão apresentar apenas uma célula, por isso chamados de unicelulares. Vão apresentar núcleo sem organização, os procariontes. Vimos isso em sala quando mencionamos as características dos seres vivos. Nesse caso, esses seres do reino Monera não apresentam o seu DNA dentro de uma membrana chamada carioteca. Então, eles não vão possuir essa estrutura, então eles não vão ter o núcleo organizado, por isso vão ser chamados de procariontes. Também não vão ter estruturas membranosas, organelas membranosas como o complexo golgiense, como lisossomos, como o retículo endoplasmático. Organelas citoplasmáticas membranosas. Já vimos na primeira série do ensino médio quando estudamos a parte de célula ou citologia. Eles vão também ser microscópicos. Então, todos os seres do reino Monera são microscópicos, muito pequenos, podendo serem vistos apenas com a utilização de um microscópio. Eles têm, em média, só para vocês terem uma ideia, de 0,2 a 6 micrômetros. Tá? O que é isso? É uma unidade de medida muito pequena. Então, vão ser seres, estruturas muito pequenas. Quanto à alimentação, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. O que é isso? Existem seres do reino Monera autótrofos, produzem o próprio alimento através de fotossíntese ou através de quimiossíntese, que são processos de produção de alimento sem precisar buscar na natureza. Também podem ser heterotróficos. O que é isso? Seres que vão buscar na natureza ou num organismo o seu alimento, como nós. No caso desses seres, principalmente as bactérias, elas vão entrar no organismo e prejudicar esse organismo, podendo ser parasitas. Então elas vão retirar das nossas células o alimento necessário para elas, mas para que isso aconteça, vai destruí-las, vai causar um problema, vai causar uma doença. Então são parasitas patogênicas. Mas esses seres do reino Monera também podem ser de vida livre. Então eles podem viver na natureza sem precisar estar parasitando, sem precisar estar dentro de organismos, dentro de células, destruindo-as. Eles vão estar fora, eles vão estar na natureza, como por exemplo as árqueas, que são estruturas muito simples, unicelulares e que vivem na natureza sem precisar estar parasitando corpo nenhum. Então elas vão estar em ambientes muito inóspitos, que dificilmente um outro ser viveria lá, por isso que elas são chamadas de árqueas. Esse prefixo árquea quer dizer antigo. Então seres que muito provavelmente já estavam no planeta ou são muito semelhantes aos seres que estavam no planeta quando o planeta começou a ter vida no início da sua formação, aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre as estruturas das bactérias, vamos falar um pouco sobre a classificação das bactérias e sobre doenças bacterianas. Por que bactéria? Por que dedicar-se mais às bactérias? Porque é um conhecimento muito importante. As bactérias, com certeza, vão fazer parte do reino Monera como seres mais importantes do reino. Para nós, esse conhecimento é enorme. Esse conhecimento é extremamente necessário, porque quando vocês se tornarem indivíduos adultos, vocês vão ter esse conhecimento prévio sobre doenças bacterianas, sobre infecção, e vocês vão poder cuidar melhor do corpo de vocês, a parte de higienização de alimentos e até mesmo
no tratamento de algumas doenças bacterianas, vocês podem ter conhecimento. Claro, ninguém vai terminar o ensino médio e vai ser médico, enfermeiro, qualquer profissional de saúde, mas vai ter conhecimentos que podem auxiliá-lo na sua vida. Então, nós vamos falar agora sobre as estruturas bacterianas. As estruturas bacterianas elas foram importantes porque, através da descoberta delas, os cientistas puderam produzir drogas, substâncias, para destruir essas estruturas bacterianas, destruindo assim a própria bactéria, que são os famosos antibióticos, substâncias utilizadas para destruir bactérias. Então, vamos começar aqui com a parede bacteriana. A parede bacteriana é a estrutura externa da bactéria. É uma estrutura que fica por fora da membrana plasmática e que protege da resistência à bactéria. É essa parede bacteriana quem vai fazer a bactéria mais forte ou mais fraca. Tendo uma parede bacteriana mais espessa, mais rígida, essa bactéria ela se torna uma estrutura bem mais resistente. Além da parede bacteriana, ainda vai existir uma substância e uma estrutura chamada de parede de cápsula bacteriana, que essa cápsula não está presente em todas as bactérias, mas é uma estrutura muito importante para também a resistência da bactéria. Depois da parede, nós temos a membrana plasmática. Membrana plasmática, assim como a nossa. Membrana plasmática lipoproteica, formada de lipídios e proteínas, que irá revestir a célula, protegendo essa célula também. A outra estrutura é o citoplasma. Citoplasma, assim como o nosso, mas nas bactérias se tornam bastante importantes e interessantes. Porque nele não vai haver organela citoplasmática e nele o núcleo está disperso. O núcleo não está separado como no caso das nossas células. Ele não vai estar separado por uma membrana. Esse núcleo ele consiste em um nucleóide, que é um acumulado de DNA, um acumulado de material genético disperso no próprio citoplasma. E nós vamos ter o próprio material genético, tá? Aqui, o material genético celular, que vai ser o quê? Vai ser o DNA dessa bactéria, o DNA dessa célula, quem vai fazer ela existir. Nós sabemos que material genético, DNA, é o que nos faz existir. Qualquer organismo tem que ter material genético. É uma característica vital. Então, das bactérias vai estar disperso no citoplasma, diferente do nosso, que está contido em um núcleo envolto por uma membrana nuclear chamada de carioteca. Nas bactérias isso não acontece. Tem uma outra coisa bastante interessante nas bactérias, que é o plasmídio. Plasmídio é uma estrutura de material genético, chama-se DNA extra. Então, fora o DNA da bactéria, vai existir os plasmídios, que vão conferir à bactéria resistência. Se a bactéria tem plasmídio, se a bactéria tem muito plasmídio, quer dizer que ela é uma bactéria muito resistente. Baseado nessa bactéria, nesse plasmídio, a ciência, junto com a engenharia genética, que é um ramo da ciência, está produzindo novos seres modificados a partir do estudo desse plasmídio, de uma estrutura do plasmídio capaz de identificar material genético e destruí-lo. Então, a partir desse estudo, criou-se uma estrutura que retirou-se da bactéria para fazer um estudo em células de outros seres. Na sequência, eu vou mostrar para vocês uma imagem dessas estruturas bacterianas para que vocês tenham mais ou menos a ideia. Tá? Nós vamos ter aqui o plasmídio, que é essa estrutura circular no interior da bactéria, da célula bacteriana. De fora para dentro, vamos lá. A cápsula que eu mencionei, que algumas bactérias possuem. A parede celular, que é essa outra camada mais vermelhinha interna. E a membrana plasmática, que é essa camada esverdeada aqui. Eu vou ter também o citoplasma, localizado no meio, na cor roxa. Vou ter os ribossomos e algumas estruturas internas chamadas de inclusão. Vou ter o material genético na forma de um cromossomo solto, espalhado no interior da célula bacteriana. Nesse caso, aqui está o plasmídio, que é a estrutura que dá resistência interna à bactéria.
Nesse caso, essa bactéria possui uma cauda, um flagelo, que é uma estrutura locomotora. Então, essa bactéria ela vai ser capaz de se locomover através dessa estrutura locomotora, que é o flagelo. Então, essas estruturas são as estruturas que formam uma bactéria. Eu vou agora mostrar uma micrografia, chama-se micrografia porque é uma fotografia de microscópio. Depois vocês podem fazer um zoom aí na tela e visualizar melhor. São bactérias, tá? Essa primeira imagem foi retirada de um pano de prato. Então foi feita a micrografia, a ampliação e a visualização das bactérias. Essas cores não são cores delas, são cores artificiais conseguidas no computador, mas a gente pode ver nitidamente os tracinhos verdes, que são bactérias do tipo bacilos, que a gente ainda vai estudar isso, e as bactérias enroladinhas, em formas de bolinhas, que são as bactérias do tipo Coccus. E também podemos ver aqui outros bacilos amarelinhos. Então tem tudo isso aqui em cima de um pano de prato, repleto de bactéria. Aí, professor, elas são patogênicas? Ninguém sabe, só se for estudar para ver o tipo de bactéria que estamos vendo. Essa outra micrografia aqui, onde tem essas bolinhas azuis, são colônias de bactérias do tipo Coccus, que estão sobre a estrutura de um dente. Então, essa estrutura rosa, essa malha rosa, depois vocês fazem um zoom para ver, é a estrutura de um dente. E por cima dessa malha rosa estão as bactérias na forma de Streptococcus, que é uma organização bacteriana. Então, aqui são exemplos de como são essas bactérias. Lembrem que isso aqui é uma micrografia, uma fotografia do microscópio. Então, elas só podem ser vistas ao microscópio. Então, essa foi a nossa primeira videoaula sobre reino Monera. Na sequência, a gente vai trazer outras partes que vão estar identificadas. Parte 1, parte 2, parte 3, para que a gente conclua o conteúdo de reino Monera. Espero que tenham entendido.